Oi gente, bom dia! Estou indo no salão fazer a unha, fazer cabelo e vou levar vocês comigo nesse dia de hoje. Já em casa e cortei os cabelos. Não vai dar pra vocês, né, saberem a diferença porque eu não fiz o antes e depois. Mas, cabelo cortado. E eu gostei, ficou ótimo. Eu queria muito tirar as pontas que estavam. E aí consegui, cortei. Ficou muito bom. Eu cheguei, eu acho que já estão uns 40 minutos mais ou menos. Eu almocei. Não compartilhei aqui, eu tava morrendo de fome, já cheguei, já fui comer. E coloquei um filme aqui pra assistir. Hoje eu tô cuidando da minha irmãzinha, que na verdade é a Maia, a nossa cachorrinha aqui. Minha mãe precisou sair, deixou ela aqui comigo e aí depois ela tá dormindo ali. Daqui a pouco eu venho e mostro ela aqui pra vocês. Vou mostrar também o filme que eu coloquei aqui pra assistir. Que hoje tá friozinho, hoje é sábado, então eu vou aproveitar para descansar mais. O filme que eu coloquei para assistir é esse, O Padrasto. Já assisti aí 17 minutos e ele tem na Netflix. Agora olhem esse neném aqui, que ficou dodói, né, amor? Se apresente. Fala, eu sou a Maia. Eu sou um nenenzinho de quase 3 anos. Fala, que mês que vem você faz 3 aninhos, meu amor? E aí ela tá aqui comigo. Já comeu, tomou água e agora tá aqui dormindo, ó. Toda encolhidinha. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês a minha leitura atual. E eu não tinha compartilhado aqui ainda, eu comecei a ler ela essa semana. E, sendo bem sincera, já era pra eu ter terminado. Só que, como eu tô numa correria muito grande, trabalhando muito, eu acabei que eu não tive tempo de finalizar a história, mas esse final de semana eu quero encerrar. E o livro em questão é As Duas Vidas de Lydia Bird, dessa autora chamada Josie Silver. Esse livro, ele veio pra mim na caixinha da Karina no ano passado, se eu não me engano. E tava ali na estante, eu olhava e finalmente chegou o momento de lê-lo. E foi uma experiência, assim, muito boa, muito... Tá sendo, né, uma experiência muito incrível. Na verdade, todos os livros que eu li até o momento nesse ano foram histórias muito boas, muito envolventes, com um enredo e um desenvolvimento, assim, sensacional. Tô dando muita sorte de escolher, assim, leituras realmente muito boas. E nesse livro aqui a gente vai acompanhar aí a Lídia, ela está noiva do homem da vida dela. Ela tá com ele ali desde quando ela era adolescente, desde os 13, 14 anos, e acontece um acidente anos depois, né? Eles já estão adultos, quase 30 anos, e aí eles já estão noivos, e acontece um acidente e o noivo dela acaba falecendo. E aí a gente começa a ter ali o vislumbre da vida deles através de tudo que a Lídia conta pra nós, né? No desenrolar, no desenvolvimento ali da história. Mas é doloroso porque a gente sente a dor dela, é assim... É muito bem descrito, realmente parece que você tá vivendo aquilo que a autora está te mostrando, né? Está ali compartilhando. E a gente, por que o livro também se chama As Duas Vidas de Lydia Bird? Porque vão ter momentos que ela vai deitar ali pra dormir e ela, no sonho dela, ela vai viver uma outra vida, onde o noivo dela tá vivo, onde ele tá acontecendo uma outra situação na vida dela. E a gente fica se perguntando se esses sonhos são sonhos mesmo, ou se é real ou não. Então eu tô nessa parte de... né, nessa parte da história onde eu vejo ali a história dela acordada no presente e também vejo a história dela dormindo
e tendo ali essa vivência com ele ainda vivo. Então, por isso que é as duas vidas de Lydia Bird, porque quando ela tá acordada é quando ele tá morto, né? E aí, quando ela dorme, ela tem consciência que ela tá dormindo, que ela tá como se fosse em uma outra vida, aonde o noivo dela tá vivo. Então, isso é assim, tá sendo, né, uma experiência bem diferente essa leitura, mas muito boa. Oi, gente, bom dia! Hoje já é segunda-feira por aqui. Eu comecei a gravar esse vlog pra vocês no sábado. No domingo eu gravei só o meu café da manhã, que foi aí o que eu deixei pra vocês. E não gravei mais nada porque eu não li também mais nada. Eu li só na hora ali que eu tava tomando o café da manhã no domingo, mas o restante do domingo foi todinho para assistir filme e ficar deitada descansando, não consegui ler. Hoje, segunda-feira, tá bem frio, tô até já de roupinha de moletom. Tá um clima assim maravilhoso para você sentar ali e ler o dia inteiro. Eu não vou poder fazer isso porque vou trabalhar, mas hoje eu vou conseguir colocar a leitura em dia e aí eu vou compartilhar tudo com vocês porque algo me deixou assim bem emocionada. Eu não esperava o rumo que a história tá tomando e tá me deixando realmente assim muito envolvida. Oi, gente, voltei e finalizei o livro, igual eu tinha comentado com vocês que eu queria finalizar esse livro e também já trazer aqui todas as atualizações sobre a escrita, a história, e assim, eu só posso dizer para vocês que eu estou encantada e com quentinho no coração, porque as duas vidas de Lydia Bird é assim sensacional. Eu vou conseguir compartilhar com vocês de forma mais assertiva em relação à história e, claro, sem spoiler, né? Então, nessa história aqui nós temos a Lydia, que ela namora com o Fred desde a adolescência. Então, eles começaram a namorar ali com mais ou menos 13, 14 anos e estão juntos há muitos anos. E aí, no presente, eles têm mais ou menos 30 anos de idade. Então eles estão noivos, eles namoraram a vida toda e eles têm um melhor amigo em comum, que é o Jonah. O Jonah, ele era amigo da Lydia lá na infância e aí depois ele também virou amigo do Fred. E aí no decorrer ali da vida deles, ele acabou sendo o melhor amigo de ambos, né, do casal. E a gente já começa essa história com uma perda, porque logo nas primeiras páginas do livro a gente já tem ali a informação de que o Fred faleceu. Então isso não é um spoiler nem nada, realmente faz parte ali, é a fusão principal da história. Ele morre e aí a gente vai acompanhar o processo de cura da Lydia, para ela, né, conseguir ali aprender a viver sem ele, porque eles estão ali juntos praticamente metade da vida dela. E os dois faziam tudo juntos, estavam noivos, eles tinham uma casa onde eles moravam. Então, para ela, tá sendo muito difícil voltar a viver, né? Voltar à vida dela, a trabalhar, a se relacionar com a mãe dela, com a irmã, com o Jonah, que é o melhor amigo, porque após
a morte ali do Fred, eles acabam se distanciando um pouco, e isso é bem... dá para entender o porquê que isso acontece, né? Já que um faz lembrar o Fred, né? Um ao outro faz lembrar o Fred. Então, quando ela olha para o Jonah, ela lembra do Fred, e o Jonah, quando olha para ela, também lembra ali do Fred de forma muito instintiva, né? Principalmente que os três eram melhores amigos e ficavam sempre grudados. E quando tá só os dois ali, sem o Fred, realmente é algo muito estranho. Então acaba que eles também têm esse afastamento que acontece de forma natural. Então, fora esses pontos, a gente tem uma outra questão que é em relação às duas vidas da Lídia, né? O que que é? Quando ela tá ali após a morte dele, a mãe dela passa ela ali numa consulta e ela ganha alguns comprimidos para poder dormir, para ajudar nessa fase. E acontece que toda vez que ela toma um comprimido desse, que é um comprimido rosinha, ela dorme e vai parar numa outra vida dela, uma vida onde o Fred está vivo, onde as coisas são completamente diferentes e completamente iguais, porque muita coisa é igual, mas algumas situações são diferentes. Então, nesse primeiro momento ali da morte dele, quando ela tá acordada, ela tá passando por aquele processo, né, da perda, e aí quando ela sente muita falta dele, ela toma esse comprimido, dorme e meio que acorda no sonho dela, lá na outra vida dela, onde o Fred tá vivo, e aí ela consegue ficar deslizando de uma vida para outra. Só que ela sabe que isso não é saudável, né? E que na realidade, ali na vida dela real, ele tá morto e que ele não faz mais parte da vida dela. Então a gente começa a sentir, de acordo com tudo que ela descreve ali, a dor que ela sente em relação a ter essa vida dupla e quanto isso faz bem e mal para ela na mesma medida. Então a gente fica se perguntando, né? Ai, se fosse eu, será que eu iria, né, continuar tomando esse comprimido e acabar sonhando com essa outra vida, ou ficar ainda aí mergulhando nessa outra vida? Porque a gente sabe que não é saudável e que ela precisa ali superar o luto de uma outra forma, não dessa, porque ela acaba se martirizando mais em ir para essa outra vida toda vez que ela dorme e ver ele, né, ter ali o contato com o Fred, e aí depois quando ela volta para a vida real, é como se tivesse perdido ele mais uma vez, porque ele não está. Então isso se arrasta aí por mais ou menos um ano e é muito difícil para ela. Então, o ponto principal dessa história é a perda. Então, a gente tem ali muito forte, né, em relação à perda do Fred, ao processo do luto e de conseguir superá-lo. Mas a gente também tem presente muito a questão familiar, a questão de amor entre amigos, né? Porque a Lídia tem colegas de trabalho, assim, incríveis, que fazem a história ficar mais leve. A irmã dela também é uma personagem assim maravilhosa, a mãe dela também. Então a autora colocou personagens secundários que deixam a história mais leve à medida que o plano, né, o plano principal ali da história é o luto. Então a gente consegue se deliciar em cada página, sabe? E fica pensando assim a todo momento como que essa história vai acabar, o que que vai acontecer, como que vai ser o desenvolvimento. E acaba, gente, que o desenvolvimento é assim maravilhoso. Eu não posso falar muito, porque esse é o tipo de história que você precisa ler cada página e realmente marcar na sua alma, sabe? É bom você ir ler com a surpresa de descobrir o que vai acontecendo, mas assim, eu já adianto que não tem altos acontecimentos, é realmente uma trajetória ali que a gente acompanha ela, mas que é muito, muito intenso e verdadeiro. A história teve em um ou dois momentos mais ou menos que eu achei que a história ia para um caminho, mas eu acho que ia ser muito clichê, digamos assim,
E acabou que não foi o que eu imaginava, e ele terminou do jeito mais perfeito que eu poderia imaginar. Foi assim, incrível. Eu acho que muitas pessoas que leram esse livro, pode ser, não sei, que tenham pensado nessa alternativa de fim. Eu até pensei em alguns momentos, mas assim, do jeito que eu pensei, ia ficar muito, ai, água com açúcar. Só que a autora conseguiu desenvolver de um jeito e expressar o que ela tava, né, o andamento da história tão bem, que, gente, que final perfeito, que final emocionante. Só isso que eu posso dizer para vocês. Foi muito emocionante. E eu acho que eu sempre vou estar indicando esse livro, tanto aqui quanto lá no Instagram, porque assim, vale a pena. É um livro curtinho e olha só o tanto de marcação que eu fiz. Porque não tem como, o livro é do começo ao fim muito intenso e muito envolvente. Tem várias frases ali de efeito, várias frases que realmente faz você suspirar de tanto que elas são verdadeiras e toca a gente, sabe? É isso, esse foi o vlog. Eu queria ter compartilhado mais com vocês do meu dia em si, né? Mas não consegui. Eu realmente fiquei entre trabalhar e ler essa belezinha aqui, valeu super a pena. É um livro que eu tô assim, ai, completamente apaixonada. E se você tiver a chance, leia essa história que vale a pena demais. É assim, maravilhosa. É um dos melhores romances que eu li esse ano. Eu tô dando muita sorte de ler muita coisa boa nesse ano, um livro atrás do outro e assim, muito bons. E é isso. Agora eu que lute com a ressaca literária que eu vou ficar, porque depois dessa história aqui vai ser muito difícil arrumar uma nova leitura para eu me aventurar nesses próximos dias. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!